Eu estava quase dormindo quando ouvi o som do celular vibrando. Aquele zumbido irritante no criado mudo, no escuro. Peguei com preguiça, achando que era notificação de e-mail ou algum vídeo idiota que alguém mandou. Mas não. Era da minha mãe. Trocamos as fechaduras. Você não tem mais uma casa. Li aquilo umas 3 vezes, de verdade. A primeira vez, meu cérebro pensou que era piada. A segunda, senti um frio percorrer minhas costas. A terceira, minha mão começou a suar. Fiquei encarando a tela, parada. Sabe quando o tempo dá uma esticada estranha? Parecia que estava presa entre ontem e agora. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que eu ia ouvir ele do lado de fora do peito. E o pior? Nem era surpresa total. A gente já vinha se estranhando fazia meses. Mas eu juro por tudo, nunca achei que minha mãe fosse capaz de... Isso. Deixei o celular cair no peito e fiquei olhando pro teto, no escuro. A luz da rua fazia uma linha esquisita na parede. Senti vontade de chorar, mas o choro não veio. Nem raiva, nem desespero. Só aquele silêncio. Pesado. Não sei porquê, mas minha resposta foi: como vocês são engraçados, hahaha. Foi automático. Tipo um reflexo. Eu sempre usei ironia como escudo. Quando eu era criança e errava alguma coisa, minha mãe me chamava de burra, rindo, como se fosse brincadeira. Aí eu aprendi a rir também, para não mostrar que doía. Mandei essa resposta como quem joga uma bomba de volta sem nem pensar. Mas o haha saiu seco, vazio. Eu tava tremendo. Fiquei encarando a conversa no WhatsApp como se ela fosse responder, desmentir, dizer que era exagero, drama, que eu tinha entendido errado. Mais nada. Silêncio. Esperei. Coloquei o celular no modo avião. Depois liguei de novo. Vi se a mensagem estava com os 2 tiques azuis. Tava. Ela leu. E não respondeu. Deitei de novo. E aí, não consegui dormir. Foram 2 dias. 2 dias de tortura. Eu mandei mensagem pro meu pai, pro grupo da família. Silêncio. Ninguém me respondia. Nem meu irmão, que mora no Canadá, nem minha tia. Parecia que eu tinha sido... apagada. Deletada da família. Como se eu fosse um erro de sistema que eles estavam fingindo que nunca existiu. No segundo dia, fui até a casa deles. Era sábado. Eu lembro porque estava um calor absurdo, e eu andei da estação até lá porque não queria pegar um Uber e chegar sem saber o que dizer. Fui andando, tentando ensaiar algum discurso. Mas quando cheguei, as fechaduras realmente tinham sido trocadas. Fiquei parada ali, na frente da porta, suando, coração batendo igual tambor. Toquei a campainha. Nada. Tentei o interfone. Nada. Bati na porta. Chamei. Mãe? Pai? Um vizinho apareceu na janela, deu uma olhada curiosa e voltou para dentro. Ninguém me atendeu. Fiquei uns bons minutos ali, sem saber se chorava, gritava ou desmaiava. A casa onde eu cresci, onde estava minha cama, minhas fotos, meus livros, tudo aquilo me foi arrancado, em silêncio. Voltei para casa. Na verdade, o apartamento minúsculo que eu alugava com sacrifício desde que saí de casa aos trancos, um tempo atrás. Cheguei, joguei a mochila no chão, tirei os tênis sem nem desamarrar. E aí vi. Tinha um e-mail. Assunto: urgente. Precisamos conversar. Era do advogado da família. Aquele mesmo cara que cuidava de todos os assuntos burocráticos deles, desde que eu era pequena. Abri com o estômago revirando. Prezada, recebemos instruções para redirecionar algumas questões patrimoniais que envolvem seu nome. Por gentileza, entre em contato conosco com urgência. Temos um problema. Um problema? Que tipo de problema? Fiquei paralisada. O jeito formal, a falta de emoção. Parecia que eu era um número num papel, um item numa planilha. Patrimônio, instruções. Eu não era filha. Eu era um transtorno jurídico. Fiquei encarando aquele e-mail por minutos. Depois levantei, fui até a pia, abri a torneira e deixei a água correr. Não para beber, só para escutar o som. Era o único som que fazia sentido naquela hora.
Não sei dizer exatamente quando tudo começou a desandar. Talvez tenha sido quando eu decidi trancar a faculdade de Direito. Minha mãe sempre quis que eu fosse alguém, e na cabeça dela, isso significava ser advogada, casar com um cara rico e ter filhos para levar aos domingos para o mesmo clube que ela frequentava desde os anos 80. Mas eu queria fazer arte, pintura, ilustração, essas coisas que ela chamava de bobagem de gente mimada. A tensão começou a ferver ali, mas foi crescendo. Quando recusei um emprego que meu pai arrumou de favor num escritório, foi mais uma faca. Quando postei uma série de quadros autorais sobre traumas familiares, ela surtou. Tá querendo nos expor pra quê? Vai vender dor agora? Que vergonha. Essas frases viraram rotina. Até que um dia, eu simplesmente parei de ir lá. A gente se falava por mensagem, esporadicamente. Aniversário, Natal, e olhe lá. Mas mesmo com tudo isso, nunca passou pela minha cabeça que ela realmente fosse me expulsar da vida deles. Me apagar assim, como se eu fosse uma praga. Depois do e-mail, passei o resto do dia em modo automático. Abri uma garrafa de vinho barata, bebi direto na garrafa. Liguei para Camila, minha melhor amiga, contei tudo chorando. Amiga, isso é abuso psicológico, é loucura. Você precisa enfrentar isso de frente, ela disse. E se eu descobrir que tem mais coisa por trás? E se for pior do que eu imagino? Você já perdeu tudo. O que mais pode perder? Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Você já perdeu tudo. E era verdade. Eu estava no fundo do poço. E talvez fosse a hora de cavar. No dia seguinte, com os olhos inchados e um café na mão, liguei para o número do advogado. Ele atendeu na terceira chamada. A voz dele estava baixa, formal. Oi, fulana. Sim, eu esperava sua ligação. Podemos conversar pessoalmente? Tem algo que você precisa saber? Sobre seu avô. Meu avô. O pai da minha mãe. Fazia anos que ele tinha morrido. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. E foi ali, com aquela última frase, que tudo começou a se embaralhar de um jeito que eu nunca mais ia conseguir desfazer. Cheguei no escritório dele no dia seguinte. Era aquele prédio antigo no centro da cidade, perto da praça com as árvores retorcidas. Me dava um certo desconforto, talvez por lembranças da infância. Eu costumava ir com minha mãe ali, quando ela resolvia pendências da família e me mandava ficar sentada em silêncio, como uma mocinha educada. O elevador era lento e barulhento. Quarto andar. Quando entrei na sala, ele estava com a mesma expressão de sempre. Uma mistura de neutralidade profissional e leve desconforto, como se lidasse com uma bomba relógio prestes a explodir. Ofereceu café. Recusei. Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar num lugar escuro. Recebemos instruções recentes da sua mãe, mas tem outra coisa que me obriga a te chamar aqui. Algo que o seu avô deixou em cartório, em 2019, um pouco antes de falecer. Fiquei confusa. Como assim? Meu avô morreu em 2020, num acidente, não? Ele hesitou. Na verdade, ele faleceu em fevereiro de 2021. Bom, a sua mãe nunca te contou que ele morava sozinho num sítio próximo de Pindamonhangaba nos últimos anos? Meu corpo gelou. Pisquei umas 3 vezes, como se isso fosse me ajudar a entender. Não. Ela disse que ele estava num asilo, que não queria ver ninguém. O advogado me entregou uma cópia de um testamento. Meu nome estava lá, em letras claras, como única herdeira de um imóvel descrito como residência de valor histórico e sentimental, local de aprendizado e acolhimento da neta fulana. Minhas mãos tremiam. Isso é real? Ele assentiu, olhando para mim com um tipo de pena que me deu vontade de socar a mesa. Seus pais tentaram impugnar esse documento. Aparentemente não conseguiram. Mas há tentativas judiciais de reverter a decisão. E por isso sua mãe te cortou do convívio familiar. Não por rancor, mas por estratégia. Eu ri. Um riso engasgado, de desespero. Estratégia? Ele assentiu de novo. Só que dessa vez, com um silêncio que falava muito mais do que as palavras que viriam depois. 2 dias depois, fui até o tal sítio.
Uma amiga me emprestou o carro. Foram quase 3 horas de estrada. Fui ouvindo música antiga no rádio e tentando não pensar. Mas claro que pensei. Em tudo. No meu avô. Naquele tempo em que ele me fazia desenhar com carvão em papelão velho. Ele dizia que meus traços lembravam coisa de gente grande. Era o único da família que não ria dos meus sonhos. Quando cheguei, o lugar estava quase em ruínas. Uma casa simples, com a pintura descascando, mato alto no quintal e um cheiro de umidade que grudou nas minhas roupas. Mas ainda era dele. Reconheci o alpendre. A porta fazia o mesmo rangido de antes. Entrei e fui tomada por uma onda de lembranças. A poltrona vermelha desbotada, a prateleira com livros de capa dura, a mesa onde ele escrevia com aquela letra quase ilegível. Senti vontade de chorar, mas engoli. Subi as escadas, entrei no sótão. E ali, num canto coberto por uma lona cinza, achei uma caixa. Dentro, fotos antigas, alguns desenhos meus da infância e um caderno preto, encapado com tecido. Abri. As primeiras páginas eram registros financeiros. Depois, vieram cartas, escritas para mim, nunca enviadas. Se um dia você encontrar isso, saiba que não fui eu quem se afastou de você. Lágrimas começaram a cair no papel, e eu nem percebi. Continuei lendo. Eram desabafos, confissões, histórias sobre como ele tentou se reaproximar, mas minha mãe impedia. Dizia que eu não precisava de velhos amargurados enchendo sua cabeça com fantasias. Ele sabia. Sabia que eu era vista como ameaça, como peça fora do tabuleiro. Voltei para o quarto onde dormia quando era pequena. Me joguei na cama. Fiquei ali deitada, com o caderno no peito. Lá pelas 3 da manhã levantei. Fui até a cozinha, preparei um chá. Hábito que peguei com ele. E continuei lendo. Foi aí que encontrei a parte que mudou tudo. O caderno contava como meu avô construiu aquele sítio com o dinheiro que ele herdou dos próprios pais. Um terreno comprado com sacrifício, que ele dividiu entre os 3 filhos. Mas minha mãe e meus tios convenceram ele, anos depois, a assinar documentos para facilitar a vida deles. Foram vendendo os pedaços, embolsando tudo, até que sobrou só aquela casa. E quando ele quis reaver o que era dele por direito, foi chamado de velho senil. Descobri que ele quase processou os próprios filhos. Mas desistiu. Disse que não queria morrer odiando os filhos. Me doeu mais do que tudo ler isso. Ele não morreu de acidente. Morreu de solidão. Voltei para a cidade sem dormir. Tentei ligar para minha mãe. Sem resposta. Então fui até o escritório dela. Esperei na recepção até ela aparecer. Quando me viu, parou por um segundo. Depois, continuou andando como se nada. Mãe, a gente precisa conversar. Ela nem olhou nos meus olhos. Não tenho nada para falar. Você escolheu seu caminho. Agora lide com ele. O vovô deixou coisas para mim. E você sabia. Você mentiu sobre tudo. Ela parou. Respirou fundo. Ele era um velho perturbado. Se você quiser se afundar nas ilusões dele, problema seu. Por que você me escondeu dele? Ela finalmente me encarou. E o que eu vi nos olhos dela não era arrependimento. Era medo. Orgulho ferido. Porque você era igual a ele. Fraca. Sonhadora. Inútil. Aquelas palavras cortaram como navalha. Fiquei ali, parada. Ela virou as costas. E eu fui embora. Sem conseguir respirar direito. Liguei para minha tia Rita. Aquela que morava em outra cidade e sempre foi meio deslocada do resto da família. Uma vez, quando eu tinha uns 16 anos, ela me deu um livro de poesia que minha mãe jogou fora na mesma semana. Tia, posso te ver? Claro, meu bem. Venha amanhã. Tenho chá de hibisco e uma poltrona esperando. Fui. Ela me recebeu com um abraço demorado e olhos marejados. Eu sabia que esse dia ia chegar. E aí, ela me contou tudo. Confirmou cada linha do caderno do vovô. Disse que ele chorava cada vez que tentava me ver e era barrado. Que deixou cartas com ela. E que sempre acreditou que um dia eu apareceria. Sua mãe, ela ficou cega de ganância. Queria apagar qualquer traço do seu pai, do seu avô, de qualquer coisa que não seguisse o roteiro dela. Choramos juntas.
Pela verdade, pela dor, pelo tempo perdido. Voltei para casa carregando mais do que lembranças. Trouxe comigo o diário completo do vovô, que a tia Rita guardava. Cada página era um retrato de tudo que ele tentou preservar de mim. Na última página, ele escreveu: "Um dia, ela vai encontrar esse lar de novo. E quando encontrar, espero que saiba que nunca esteve sozinha. Mesmo que o mundo a tenha rejeitado, aqui, ela sempre foi amor." Fechei o diário. A mão tremia. A cabeça latejava. Mas algo dentro de mim acendeu. Eu não estava louca. Eu não estava errada. E talvez, só talvez, aquele lugar fosse o começo de algo que ninguém imaginava. Mas ainda tinha muito por vir. E no fundo, eu sabia. Essa história ainda ia piorar antes de melhorar. Peguei de novo o carro emprestado da Camila. Era uma sexta-feira, fim de tarde. Estava um calor seco e sufocante, mas mesmo assim fui. Tinha algo naquela casa que não me deixava em paz. Era como se eu tivesse deixado parte de mim lá dentro, escondida sob as tábuas soltas do assoalho, ou entre as páginas do diário do vovô. E eu precisava voltar. Na estrada, eu sentia o coração batendo forte, não de ansiedade, mas de uma espécie de saudade estranha. Saudade de algo que eu nem sabia que tinha perdido. Talvez de um lar que nunca tive de verdade. Talvez da versão de mim que eu era quando ele ainda me enxergava com amor. Cheguei no começo da noite. A casa estava ainda mais desolada do que antes. As janelas rangiam com o vento. O portão da frente pendia torto, e o jardim parecia um campo de batalha. Mas ali dentro, ainda havia vestígios dele, do meu avô, do homem que foi meu único abrigo em meio à frieza daquela família. Tirei fotos, toquei nas paredes, e decidi, eu ia restaurar tudo, com as minhas mãos, com o pouco dinheiro que eu tinha guardado, e se fosse preciso, venderia meus quadros, voltaria a fazer freelance, qualquer coisa. Aquela casa ia viver de novo. E comigo dentro. No dia seguinte, fui até o mercadinho da vila. Comprei café, bolachas, um pacote de pão. Fiquei sabendo com o atendente que a casa estava fechada desde o falecimento do velho Augusto, como eles chamavam meu avô por ali. Era como se eu estivesse num universo paralelo, onde ele ainda era lembrado com carinho, onde seu nome era dito com respeito. Aquilo me deu um nó na garganta. Voltei para casa e fui direto para o quarto onde eu dormia quando passava os verões ali. A colcha azul ainda estava dobrada no armário. O abajur de cerâmica tinha uma rachadura que eu mesma causei aos 8 anos, quando fui dançar em cima da cama e tropecei. Sentei no chão, com um bloco de folhas e comecei a desenhar. Desenhos soltos, infantis. Desenhei a poltrona onde ele lia, a caneca manchada de café, o galinheiro do quintal, a árvore onde ele pendurava balões nos meus aniversários. Era como se a criança que eu fui tivesse voltado, pedindo licença para existir de novo. E naquele instante percebi. Eu ainda estava viva. Ainda era capaz de sentir amor, de lembrar com ternura. Isso ninguém ia tirar de mim. No terceiro dia, uma senhora bateu na porta da casa. Fiquei assustada no começo, mas ela sorriu e se apresentou. Dona Yolanda. Vizinha de longa data. Você é a neta do Augusto, né? Sabia que você ia aparecer uma hora dessas. Ele falava muito de você. Convidei ela para entrar. Fiz café. E passamos quase 3 horas sentadas à mesa, com ela me contando histórias que eu nunca tinha ouvido. Coisas pequenas, mas preciosas. Ele punha uma cadeira no portão todo dia, no fim da tarde. Dizia que era para ver se você voltava. Ela falou de como ele cultivava hortênsias porque eu tinha dito criança, que eram flores de fada. Contou que ele nunca vendeu a casa porque algumas coisas não têm preço. E confessou, com lágrimas nos olhos, que sabia que minha mãe e os irmãos dele estavam tramando algo, mas que ele nunca deixou o rancor vencer. Te amava mais do que qualquer coisa, menina. Mais do que a própria vida. Me despedi dela com um abraço longo, como se tivesse reencontrado uma avó que nunca tive. E quando fechei a porta, chorei. De soluçar. Pela dor, pela saudade, pela injustiça de tudo. 2 dias depois, recebi uma ligação estranha. Um número desconhecido, com DDD de São Paulo.
Atendi com desconfiança. Olá, estou entrando em contato porque tenho um cliente interessado em comprar o imóvel onde você está atualmente. Ele oferece uma quantia significativa, à vista. Franzi a testa. Como você sabe que eu estou aqui? Fomos informados por fontes locais. O imóvel consta em registros públicos. O comprador está disposto a negociar diretamente com a herdeira, sem complicações judiciais. Agradeci e desliguei. Mas a pulga ficou atrás da orelha. No fim do dia, mandei mensagem para minha tia Rita. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Isso é golpe. Sua mãe está tentando te tirar daí por fora. Ela nunca aceitou que seu avô tenha deixado isso para você. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que ela podia ser capaz de tudo, mas não imaginava que fosse agir com tanta frieza, mesmo depois de tudo. Decidi. Ia registrar minha presença ali oficialmente. Coloquei contas no meu nome. Registrei um boletim de ocorrência relatando a tentativa de coação indireta. E comecei a procurar um advogado por conta própria. Foi esse novo advogado, o Dr. Luciano, que encontrou algo inesperado. Existe um testamento mais antigo, datado de 2015, onde seu avô deixava o mesmo imóvel para sua mãe. Mas ele foi revogado 2 anos depois. O problema é que ela parece estar usando o antigo como base para uma nova tentativa de contestação. Fiquei atônita. Mas isso não tem validade, certo? Tecnicamente não. Mas se eles conseguirem provar que seu avô estava mentalmente incapaz quando fez o último testamento, isso pode virar uma batalha longa e dolorosa. Me senti como se tivesse sido jogada num campo de guerra. Eu só queria minha paz, um lugar para respirar. E eles estavam tentando arrancar isso de mim com as garras. Mas uma coisa era certa. Eu não ia abrir mão. 2 semanas depois, fui convocada para uma audiência preliminar. Me vesti com a melhor roupa que tinha. Uma calça social que comprei às pressas num brechó e uma camisa que ainda cheirava a naftalina. Quando entrei na sala, vi minha mãe sentada com o advogado dela, e meu pai também, com aquela expressão vazia, como se eu fosse uma estranha. Quando o juiz começou a falar, eu só ouvia sons distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. O advogado deles falava em confusão mental, em declínio cognitivo do testador, em comportamento errático da parte autora. E quando mencionaram meu nome como parte instável, com histórico emocional comprometido, algo dentro de mim quebrou. Me levantei. Com licença, meritíssimo. A voz saiu trêmula, mais clara. Eu sou a neta do homem que vocês estão chamando de incapaz. O homem que me ensinou a amar, a criar, a sonhar. E se vocês acham que vão apagar a memória dele como fizeram comigo, vão ter que me arrancar daqui à força. O juiz pediu um intervalo. Saí da sala, fui até o banheiro e chorei até não sobrar ar. Sentei no chão frio. Lavei o rosto. E ali, naquele banheiro sujo de fórum, eu fiz uma promessa silenciosa. Eles não iam me quebrar. Não de novo. Depois da audiência, passei 3 dias trancada no quarto da casa do meu avô, sem vontade de sair nem para ver o sol. Tinha um silêncio estranho ali, como se as paredes estivessem guardando tudo o que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. Comecei a folhear de novo o diário, tentando entender como chegamos nesse ponto. A verdade é que essa história de rejeição não começou agora. Eu lembro exatamente do dia em que falei pro meu pai que não queria fazer direito. Eu tinha 18 anos, estava no 3º mês da faculdade e sabia que estava no lugar errado. Falei pra ele num domingo, no almoço. Minha mãe tinha feito macarrão com frango assado, como sempre. E eu, com a voz meio trêmula, soltei. Pai, eu vou trancar a matrícula. Quero tentar artes visuais. Já achei um curso e tudo. Ele largou o garfo no prato devagar. Encarou minha mãe primeiro. Depois me olhou, com um misto de nojo e decepção. Você quer viver de quê, então? De pintar parede? De desenhar bonequinho? Minha mãe cruzou os braços. Isso é só uma fase. Você vai voltar. Esse tipo de liberdade criativa não enche barriga. E foi assim. Sem gritaria, sem briga. Só desprezo. Que é muito pior. Porque vai corroendo por dentro, dia após dia,
até você começar a me acreditar que talvez, só talvez, eles estejam certos. Naquela semana, recebi uma mensagem da minha irmã, a mesma que sempre foi o oposto de mim. Loira, certinha, formada em medicina, morando num condomínio fechado em Curitiba, com o marido engenheiro e os 2 filhos que ela sempre posta no Instagram. A mensagem era simples. Podemos conversar? Respondi. Depende. Sobre o quê? Ela. Sobre o que fizeram com você. E com o vô. Aceitei. Nos encontramos num café no centro da cidade onde ninguém nos conhecia. Ela estava nervosa. Dava para ver nas mãos inquietas, no jeito de mexer no canudo do suco. Eu sabia de tudo. Sempre soube. Mas nunca fiz nada. Por quê? Ela baixou os olhos. Porque eu fui covarde. Porque era mais fácil ser a filha perfeita do que ser excluída como você. O silêncio entre a gente durou longos segundos. E agora? Agora, eu quero te ajudar. Eu tenho cópias de alguns documentos. E-mails antigos da mamãe falando sobre o testamento. Eu guardei. Não sei por quê. Talvez por medo. Talvez por raiva. Ela me entregou um envelope. E naquele momento, vi nos olhos dela um arrependimento verdadeiro. Doído. E eu entendi que, às vezes, as prisões mais cruéis são invisíveis. Com os documentos que minha irmã me deu, o Dr. Luciano refez toda a linha do tempo. Ali estavam provas claras de que minha mãe tentou esconder a existência do testamento mais recente. Tentou invalidar por baixo dos panos. Tentou vender o imóvel antes mesmo da audiência acontecer. No novo processo, ele anexou tudo. Junto com trechos do diário do meu avô, cartas manuscritas, depoimentos da vizinha Yolanda e da tia Rita. A justiça começou pela primeira vez a me ouvir de verdade. Na audiência seguinte, o tom já era outro. O juiz pediu uma perícia caligráfica, uma avaliação do estado mental do meu avô nos anos em que escreveu o diário. O perito, um senhor calmo e atento, afirmou com segurança: o conteúdo dessas páginas revela total coerência e lucidez. Não há sinais de confusão mental. Minha mãe ficou branca. O advogado dela pediu adiamento. Mas eu já sabia. Eles estavam perdendo o controle. E eu, pela primeira vez em anos, sentia que talvez eu tivesse alguma chance. Voltei para o sítio com mais força. Mais determinada. Comecei a reformar aos poucos. Tirei as tralhas acumuladas. Pintei as paredes com minhas próprias mãos. Comprei tintas baratas, mas coloridas. Coloquei quadros meus na sala. Desenhei um mural na parede da cozinha com uma frase do diário. Aqui, você sempre foi luz. Vizinhos começaram a passar e oferecer ajuda. Um deles, o seu Zeca, me trouxe ferramentas. Dona Yolanda me deu cortinas novas. E um rapaz que trabalhava numa marcenaria me ajudou com os móveis, sem cobrar nada. Ali, naquele lugar que minha mãe queria apagar, eu estava renascendo. Eu, que nunca fui a filha ideal, estava finalmente me tornando alguém que eu respeitava no espelho. Foi numa manhã de segunda-feira que encontrei um envelope na caixa de correio. Não tinha remetente, mas eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Minha mãe. Pensei em jogar fora sem abrir. Pensei em queimar. Mas abri. A carta era escrita à mão, com uma letra tremida, mas ainda controlada. Fulana, imagino que você pense que eu sou um monstro. Talvez eu seja mesmo aos seus olhos. Mas não pense que foi fácil para mim. Você sempre me lembrou de coisas que eu queria esquecer. O jeito livre, a sensibilidade, a fragilidade. Tudo isso me dava medo. Medo de que você sofresse, como eu sofri. Talvez eu tenha tentado te proteger da vida. Talvez eu tenha me protegido de você. Seu avô era um bom homem. Mas ele não entendia o que era criar filhos sozinha, com o mundo exigindo perfeição o tempo todo. Eu não soube amar do seu jeito, mas de alguma forma torta, tentei. Se puder, me perdoe. Ou não. Fiquei lendo e relendo aquilo. Chorando. Rindo. Sentindo um ódio manso. Uma compaixão amarga. Era um pedido de desculpas? Um acerto de contas? Uma manipulação disfarçada? Não sei. Só sei que não era suficiente. Naquela noite, sentei na varanda da casa, com o diário do vovô no colo
e a carta da minha mãe ao lado. O céu estava limpo. As estrelas, brilhando como se fossem parte da história. Peguei um isqueiro. Pensei em queimar a carta. Depois, em guardá-la. No fim, só deixei ela ali, aberta, como um capítulo que nunca vai se fechar. Peguei o diário, abri na última página e escrevi: Vô, se você puder me ver de onde estiver, saiba que eu tô tentando. Com tudo, com dor, mas com verdade. A mentira deles me quebrou, mas aqui, nessa casa, eu tô colando os pedaços. E sem perceber, adormeci ali mesmo. No meio da madrugada, com o vento soprando histórias antigas no meu ouvido. Mas eu sabia. Ainda não era o fim. Demorou meses. Juntei cada centavo, vendi artes pela internet, peguei uns bicos ilustrando capas de livros e até dei aula de desenho para uma molecada da cidade vizinha. Todo fim de semana, subia na escada com uma lata de tinta numa mão e esperança na outra. Pintei parede por parede. Lixei a madeira velha com paciência. Reformei a cozinha com a ajuda de vídeos no YouTube e muito erro antes de acertar. Teve dia que chorei de cansaço, outros de alegria. Mas cada pedacinho que eu consertava era como se um canto meu também fosse costurado de volta. No fim de agosto, a casa estava de pé, bonita, com alma. Na porta da frente, escrevi com um pincel preto: Casa Augusto, onde a verdade mora. Chamei a vizinhança para um café da tarde. Dona Yolanda trouxe bolo de fubá. Seu Zeca veio com a esposa. A tia Rita veio de longe só para me abraçar. Pela primeira vez em anos, senti que eu estava cercada de gente que não queria me moldar. Só me ver bem. Foi ali que entendi. Lar não é onde você nasce. É onde te deixam ser. Foi num domingo. Eu estava varrendo folhas do quintal quando vi um carro preto estacionar do outro lado da rua. Era novo, caro. Reconheci na hora. Meu pai estava dirigindo. E minha mãe no banco do carona. Eles não desceram. Só ficaram ali, olhando. Como se quisessem ter certeza de que eu estava mesmo vivendo ali. Que aquela casa, a herança que eles tentaram arrancar, agora era minha. Fiquei parada, com a vassoura na mão. O coração acelerado. Minha mãe me encarou por alguns segundos. Depois, abaixou os olhos. Meu pai olhou reto, como se eu fosse invisível. Apenas levantei a mão. Um aceno pequeno. Um gesto que podia significar qualquer coisa. Perdão, adeus, desprezo, talvez até compaixão. Eles não retribuíram. O carro deu a volta e sumiu na estrada de terra. E foi só então que percebi. Aquela era a despedida que eu precisava. Silenciosa, sem palavras, mas definitiva. Comecei a divulgar nas redes que ia abrir oficinas de arte na Casa Augusto. Nada profissional. Só encontros para pintar, escrever, desabafar. Apareceram adolescentes, mães, até um senhor aposentado que queria aprender a desenhar sua infância. Em pouco tempo, a casa virou um espaço vivo, cheio de vozes, cor, histórias. Pessoas vinham não só para aprender, mas para se curar também. Teve uma menina que disse: "Aqui é o único lugar onde ninguém me manda calar a boca." E eu entendi. A dor que eu carregava tinha virado algo útil. Não era só sobre mim. Era sobre todos que foram silenciados, rejeitados, empurrados para fora das próprias casas. Transformar trauma em abrigo. Era isso. Era esse o sentido. Ele apareceu na terceira oficina. Um professor de literatura do colégio da cidade. Chamava Daniel. Usava óculos redondos e tinha aquele jeito calmo de quem já sofreu, mas escolheu continuar amável. No começo, a gente só trocava ideias sobre livros. Depois, ele começou a ficar até mais tarde. Me ajudava a organizar os pincéis, limpar os potes de tinta. Num sábado à noite, ele trouxe torta de frango e ficamos ouvindo música na varanda. Ele me olhou com cuidado, aquele tipo de olhar que pergunta: "Posso te amar sem te invadir?" E eu deixei, sem pressa, sem pressões. Um passo de cada vez. Não era o felizes para sempre, mas era o felizes por enquanto. E isso, depois de tudo, já era um milagre.
Esperei o dia certo. Um domingo nublado, do jeito que ele gostava. Levei flores simples. Hortênsias, claro. O cemitério ficava num morro com vista para as montanhas. O túmulo dele estava limpo, bem cuidado. Sentei ao lado e fiquei em silêncio por um tempo. Depois falei: Vou. Demorei, mas cheguei. Tô aqui. Tô inteira. Quebrada sim, mas inteira do meu jeito. A casa tá viva. Sua história também. Contei tudo. A briga, a dor, a casa, as crianças pintando com os dedos, o professor da torta de frango. Falei como se ele estivesse ouvindo. Talvez estivesse. Chorei. Mas foi um choro tranquilo. Sem desespero. Um choro de: tá tudo certo agora. Antes de ir embora, deixei uma cartinha com a mesma frase que ele escreveu para mim. Mesmo que o mundo te rejeite, aqui, você sempre foi amor. 2 anos depois, publiquei um livro com ilustrações e textos sobre tudo o que vivi. Chamei de As Chaves Quebradas. Foi pequeno, simples, mas alcançou muita gente. Na dedicatória escrevi: para quem já foi trancado do lado de fora, que você saiba construir portas onde só havia paredes. Hoje, a Casa Augusto tem mais de 50 alunos. Tem café comunitário todo mês, tem sarau, tem abraço. Às vezes, ainda recebo mensagens frias da minha mãe. Não respondo mais. Não por mágoa, mas porque eu entendi que nem toda ferida precisa ser reaberta para cicatrizar. À noite, antes de dormir, olho pela janela e vejo as luzes acesas da sala. As vozes rindo, os quadros na parede, os passos leves no chão de madeira. E penso: é isso é lar. Nem sempre o fim da família é o fim do mundo. Às vezes, é o começo da gente mesma.